Olá pessoal, eu sou Gustavo Rocha e hoje eu vou falar sobre Annabelle 2. Annabelle 2, A Criação do Mal. A produção é dirigida pelo David Sandberg e conta com o roteiro do Gary Doberman. Mas o que eu posso dizer nessa produção? Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que eu conferi o filme numa sala 4DX. A experiência foi um tanto diferenciada, mas eu vou tentar falar um pouco da narrativa mesmo do filme, até porque a maioria das pessoas não vão assistir na sala 4DX, vão numa sala padrão mesmo, então eu acho interessante falar mais sobre o filme. Annabelle 2, ele propõe assim, um retorno no tempo. Na verdade, o filme ele antecede os eventos do primeiro título de 2014. Ou seja, ele faz um retorno aí no tempo que se propõe a explicar aí a origem da Annabelle, dessa boneca. Eu não posso ficar aqui fazendo muito de spoiler, porque eu sei que aí vocês não vão mais assistir aos vídeos. Então, o que eu posso dizer sobre a produção? Eu gosto dos movimentos de câmera, porque os movimentos de câmera eles bebem na fonte ali de Invocação do Mal 2, que são muito engenhosos, muito criativos. Ele traz um aspecto de Invocação do Mal 2 que eu particularmente não gosto muito, dessa coisa do laser eyes, sabe? Aquela coisa dos olhos que brilham no escuro, meio, sabe? Que eu acho um negócio meio ultrapassado, um tanto que, não sei, eu acredito que não seja essa a proposta e a impressão que passa é essa. Eu não gosto muito desse efeito, eu acho desnecessário, eu acho que não acrescenta. Eu acho um tanto até quiche, para não dizer, cafoninho um pouco, e não acho essencial, eu acho que perde um pouco ali. Eu acredito também que o roteiro, apesar de ser o mesmo roteirista do primeiro título de Annabelle, aqui ele parece muito mais, não só comprometido em realizar um trabalho mais bacana, mas também parece muito mais conectado com a ideia de franquia. Eu falo de títulos da franquia maior, entendendo como Invocação do Mal também é uma franquia que conversa, que dialoga com a Annabelle, até porque a Annabelle surgiu ali de Invocação do Mal e a gente sabe disso. Inclusive, tem muito easter egg ali. Muito, eu não sei se necessariamente muito, mas tem easter eggs ali de outros filmes. Quem não assistiu aos filmes Invocação do Mal 1 ou 2, quem não assistiu Annabelle 1, eu aconselho que assista a esses filmes, porque vão ter muitos momentos em que você, poxa, você vai ficar um pouco, não perdido, necessariamente perdido, mas você vai perder essas referências que são bem bacanas para quem conferiu os outros filmes. Da mesma forma, já adianto a vocês que assistam os créditos até o final, entendeu? Tem ali um lance meio Marvel. O grande diferencial é por conta do Sandberg. O Sandberg é um diretor de filmes de terror. Ele tem um trabalho, inclusive, de curtas, que eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo, 2 curtas. Um é o Lights Out e o outro, eu não me recordo o nome, mas que é essencial para que você compreenda um pouco da assinatura desse diretor. Inclusive, tem uma cena que remete muito a um curta dele. Ele trabalha muito com essa perspectiva de luzes que se apagam, do piscar de luzes, como se a criatura, o monstro, estivesse ali mesmo no escuro. Não é algo novo, não é algo que já não tenha acontecido no cinema. Todavia, a forma, o olhar dele sobre isso e a forma como ele trabalha com esses códigos do horror é peculiar. Então você pode dizer que é um filme que tem uma assinatura. Inclusive, essa brincadeira do fantasma com um lençol, sabe? Essa coisa meio Chaves, que fica engraçado no Chaves. Todavia, aqui no trabalho, a forma como ele desenvolve isso é interessante, é criativa, ao mesmo tempo entendendo que isso não é uma novidade, mas a forma como ele faz isso traz credibilidade no sentido de não ficar risível e funciona, entendeu? Não só funciona, como é diferente do que a gente está acostumado a ver, apesar de ser exatamente o mesmo código que a gente costuma ver e que a gente vê até em comédias que fazem humor, que satirizam aí os filmes de terror. Apesar de ser um filme mainstream, de ser um filme aí que tem uma proposta que de uma certa forma até acaba esbarrando em alguns clichês, por conta mesmo da franquia, não tem como você também trabalhar uma franquia como Annabelle, nos moldes de Annabelle, e fazer um filme cult.
Não tem como. E algumas situações são mesmo da gramática do terror. Então não tem como você também fugir tanto disso, inovar, entendeu? Até porque é mesmo algo perigoso, porque a gente tem um produto aí como Annabelle, uma obra como Annabelle, que tem aí um público já certo, que tem aí, por ser um blockbuster, ele sabe muito bem o que precisa oferecer ao público, então a ideia também não é fazer algo que fuja da gramática do terror, ou que mesmo que fuja desse universo aí de Annabelle. É difícil você inovar no gênero do horror. Eu entendo isso, e algumas situações já foram tão repetidas, ao longo dos anos em diversas produções, que é difícil mesmo inovar. Annabelle 2 cumpre o que propõe, cumpre fielmente. Ele propõe um filme de horror com bons sustos, ele tem um ritmo, o Sandberg, ele adota um ritmo mais lento, mais pausado, literário, que eu poderia dizer assim, o que é importante para esses momentos de scare jump, que são aqueles grandes sustos que a gente tem, pula da cadeira, que tem sim, o filme é pontuado por eles. É uma produção que cumpre sim o proposto, a Annabelle está assustadora sim, tem ali uma criatura, tem sim ali, como vocês lembram do primeiro título, tem uma criatura também no segundo título, é a mesma proposta, não desrespeitam essa ideia inicial daquela criatura, ela precisa do mesmo para se desenvolver e para poder, enfim, a mesma história. Eu não vou ficar aqui de spoiler, né? Até porque de repente tem gente que não viu nem o primeiro. Enfim, a ideia é essa, gente. Eu acho que o filme cumpre com o que ele se propõe, cumpre fielmente com o que ele se propõe, e eu acredito que as pessoas que curtem terror vão gostar da produção. Eu acredito também que aqueles que não gostaram do primeiro vão se surpreender com esse. É um filme bacana, é uma produção que cumpre com o que propõe. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, foi bem curto, né? Enfim, mas bem objetivo. Então, não tem uma coisa que é essencial que vocês estão se esquecendo, de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é importante que você se inscreva. Então é isso e até o nosso próximo vídeo. Tchau!